Normalmente as missas de 9h30 da manhã, missa festiva, missa de Natal, missa de Páscoa. Não perdia uma? Não. A senhora tem uns registros interessantes desses momentos aqui na praça, fotos, e tem um vídeo do Papa Móvel que passa bem pertinho da senhora. Fala um pouco sobre esse vídeo. Então, esse foi no domingo agora, né? Nesse domingo passado, né? A última missa que tivemos a oportunidade de estar, né, com o Papa. Ele não celebrou porque ele não tinha condição física, mas ele salutou, ele falou com as pessoas, cumprimentou da janela e depois todo mundo ficou esperando um momento e teve no telão, colocaram, espera que o Papa vai descer para falar com todos vocês. A senhora estava pertinho do Papa Móvel, né? Sim, eu fiz festa, né? Foi um momento muito grandioso para mim. É a última vez que a senhora ouviu? Sim, a última vez, e para mim foi um momento muito mágico, muito religioso, muito contagiante. O Papa era uma pessoa muito humilde, né? Ele falava a língua do povo. Ele era o povo, ele saía no meio do povo. Eu espero que ele esteja no céu agora ao lado de Jesus. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua oportunidade. Vai na paz. Amém. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau. Muito fofa a Dona Lia, né? Dona Lia é cuidadora aqui em Roma. E eu estava até conversando com ela sobre isso. E ela sempre dizendo que o Papa Francisco foi muito cuidador com o rebanho, né? Com os fiéis, com o povo. E ela se identifica exatamente por isso, esse carinho, esse afeto, esse cuidado com o ser humano, com o próximo, esse amor. Dona Lia, que tem a profissão de cuidadora aqui em Roma e que mora a 20 minutos do Vaticano. Então, para ela era muito fácil ela dar um pulinho aqui, acompanhar tudo que o Papa fazia do lado de fora e depois voltava para casa ou ia até mesmo para o trabalho. Tenho visto muitos brasileiros homenageando o Papa no sentido de agradecer o fato de que, quando ele assumiu o pontificado, o primeiro país que ele visitou foi o nosso Brasil, 2013. Muita gente falando da jornada da juventude também, nessa época, no ano de 2013. Então as pessoas vindo para cá hoje, brasileiros de todas as regiões do país, celebrando e exatamente agradecendo o fato de que o Papa tinha esse olhar carinhoso, especial para o Brasil. O Papa, aliás, esse ano, um desejo dele era visitar o seu país natal, a Argentina, nossa vizinha. Mas, infelizmente, a saúde dele piorou e acabou acontecendo isso. Ele não pôde realizar esse desejo de ir até a Argentina. Mas lá atrás, o primeiro país foi o Brasil. E o Renato Biasi preparou uma reportagem aí exatamente sobre esses brasileiros, sobre todo esse carinho, sobre essa conexão do Papa Francisco aqui do Vaticano com o nosso Brasil. Marcos e Cristiane casaram no civil há 32 anos, mas só receberam a bênção da Igreja Católica há 8 anos. E foi por meio do líder máximo da Igreja. Quando eu toquei nele assim, era inacreditável. É uma sensação única. Eles realizaram esse sonho em abril de 2017, nas bodas de prata, de uma forma que jamais imaginariam. O Marcos e a Cristiane descobriram que poderiam enviar uma carta ao Vaticano para tentar ficar mais perto do Papa na visita dele à Praça São Pedro logo após a missa. O Marcos então resolveu arriscar e mandou a carta, meio sem saber qual seria o resultado. E não é que 2 meses depois veio a resposta? Dentro do envelope com o selo do Papa também vieram 2 convites e o casal embarcou para a Europa. E quando ele chegou próximo, a Cris teve a reação e eu contei para ele a nossa história. Eu falei que nós havíamos casado somente no civil e que aquele momento era o nosso casamento perante a igreja. E aí ele nos abençoou, dizendo que então sintam-se casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As fotos do encontro mostram Francisco sorridente e acolhedor. O encontro durou cerca de 1 minuto e meio, que ficaram eternizados. Em diferentes cantos do Brasil, muitos católicos se conectaram com o Papa Francisco de maneiras profundas. No caso do Cris Médio de Aracaju, as cartas foram as responsáveis por encurtar a distância. Numa das cartas eu expressei esse desejo de estar presente em Roma no jubileu
da pessoa idosa, que será no fim de maio. E aí eu recebi por e-mail a credencial, as orientações e como chegar até o espaço onde eu encontraria o querido e amado Papa Francisco. No ano passado, o Ricardo, que mora em São Paulo, participou de uma comitiva do projeto Pão do Povo da Rua, que foi ao encontro do Papa em Roma, com a missão de entregar 1.200 cartas de pessoas que vivem em situação de rua. Nós somos em 15 pessoas em alta vulnerabilidade que vieram de situação de rua, né, e tivemos o privilégio, a honra de poder chegar até lá e saudar o Papa Francisco. Eu disse para ele, rogai pelo povo da rua, rogai por todos nós, e ele me respondeu, Jesus te abençoe. Como eu te disse, é algo que jamais vai sair de dentro do meu coração. O coração da Ana Carolina também guarda memórias inesquecíveis. Em 2015, ela estava em um grupo de quase 2.000 jovens que foram a Roma para os 100 anos do movimento eucarístico jovem. Eu fui ficar nervosa mesmo quando eu sentei, quando todos os meus amigos estavam atrás de mim e eu sentei na frente, aí eu comecei a ficar nervosa. Ana foi chamada para falar no evento e teve a oportunidade de dar um abraço no Papa Francisco e responder uma pergunta dele. Não sei o que falaram, outra língua. Eu só entendi meu nome. Dal Brasile, Ana Carolina Santos Cruz. Aí logo que eu vou, aí eu encontro dele, aí ele já pega na minha mão. Eu falei, pronto, já, meu Deus. Aí ele pergunta, você é brasileira? Aí eu chorando. Sim, eu sou, eu não consegui nem reagir assim. Aí ele, então tem uma pergunta pra você. Aí eu, pronto. Papa vai me fazer uma pergunta. E eu só conseguia pensar, meu Deus, eu não vou conseguir responder. Eu tô muito nervosa e tremendo. E aí ele faz, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não acredito. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, claro que é o Pelé. Que bonito, né? Que coisa linda a gente ver esse carinho, esse afeto, esse calor humano e essa relação de gratidão. Eu estou aqui com o Nilson Clava, por falar nisso, muito obrigado, Nilson, pela parceria sempre aqui. O Nilson também está nessa cobertura especial. Viemos juntos aqui para a Itália na terça-feira cedinho, né? Foi, exatamente. E estamos aqui trabalhando direto por você. Nilson, nessa madrugada, eu bem que tentei entrar, era madrugada mesmo, já passava de 1h30 da manhã. Tentei entrar, né, na Basílica, mas infelizmente não consegui, porque eles tinham fechado por um período para limpar a Basílica e depois reabriram para continuar o velório durante a madrugada e emendar já com a manhã de hoje. Você teve essa oportunidade de entrar, de dar um giro ali dentro, mesmo rápido, a gente está vendo que as filas diminuíram, e te peço um testemunho de como foi essa sua ida à Basílica de São Pedro com o corpo do Papa ali no interior. Olha, Tragante, de tudo, boa tarde, prazer é todo meu, sempre estar aqui do seu lado, estamos juntos, boa tarde ao Kovalik, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Hoje. Primeiro é importante dizer que foi uma experiência bem diferente da de ontem, porque ontem os brasileiros que entraram estavam relatando 4, 5 horas de espera. Hoje, até mais. Chegou a falar em 7 horas. Exatamente, e aqui a gente via claramente que realmente a fila nem andava a essa altura aqui de onde nós falamos ao vivo. Hoje não, hoje no espaço de 1 hora eu saí daqui de onde nós estamos falando ao vivo e estava lá dentro da Basílica, em frente ao caixão do Papa Francisco, no intervalo de 1 hora. Então está indo muito mais rapidamente, tanto é que vocês estão acompanhando aqui atrás, as pessoas caminhando, né? Sempre caminhando, está fluindo essa fila aqui. Agora foi uma experiência muito marcante, Traga, porque quando você entra naquela basílica, você tem um silêncio respeitoso e você vê claramente nos olhos das pessoas o impacto que aquele momento significa. Primeiro, a consciência de que é um momento histórico, que as pessoas estão testemunhando ali. E segundo, uma comoção pelo que o Papa Francisco, que está ali no caixão, representou em vida para todas essas pessoas que sentiam isso que você disse, que a gente vem mostrando ao longo dessa cobertura toda, essa proximidade pela simplicidade, pela humildade dele. Pela simpatia dele. Pela simpatia, pelo bom humor. E tem uma segunda questão que eu percebi nessa fila, a diversidade de pessoas. Então, é criança, é adulto, são famílias inteiras, e eu até conversei com um sérvio, que é da igreja ortodoxa,
E aí ele falava exatamente sobre a importância, mais um aspecto do Papa Francisco, que é a importância do diálogo interreligioso que ele promoveu. Né? Até isso, esse acolhimento da diversidade, que vem desde o bairro de Flores, onde ele nasceu na Argentina, que ele descrevia como multicultural, multiétnico e multirreligioso. E aí no fim, quando chega próximo ao caixão, todo mundo respeita, baixa o celular, vive aquele momento, que é muito reflexivo.